Militares estrangeiros. Artigo 11. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Equiparação a militar da ativa. Artigo 12. O militar da reserva ou reformado empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar. Militar da reserva ou reformado. Artigo 13. O militar da reserva ou reformado conserva responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Defeito de incorporação. Artigo 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Tempo de guerra. Artigo 15. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Contagem de prazo. Artigo 16. No computo dos prazos inclui-se o dia do começo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Legislação especial salário mínimo. Artigo 17. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país, ao tempo da sentença. Crimes praticados em prejuízo de país aliado. Artigo 18. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo do Brasil. Inciso 1. Se o crime é praticado por brasileiro. Inciso 2. Se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Infrações disciplinares. Artigo 19. Este Código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Crimes praticados em tempo de guerra. Artigo 20. Os crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, com o aumento de 1/3. Assemelhado. Artigo 21. Considera-se assemelhado o servidor, efetivo ou não, dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou regulamento. Pessoa considerada militar. Artigo 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Equiparação a comandante. Artigo 23. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, toda autoridade com função de direção. Conceito de superior. Artigo 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da Lei Penal Militar. Crime praticado em presença do inimigo. Artigo 25. Diz-se crime praticado em presença do inimigo quando o fato ocorre em zona de efetivas operações militares,
ou na iminência ou em situação de hostilidade. Referência a brasileiro ou nacional. Artigo 26. Quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou nacional, compreende as pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição do Brasil. Estrangeiros. Parágrafo único. Para os efeitos da lei penal militar, são considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade, os que se compreendem como funcionários da Justiça Militar. Artigo 27. Quando este Código se refere a funcionários, compreende para efeito de sua aplicação os juízes, os representantes do Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça Militar. Casos de prevalência do Código Penal Militar. Artigo 28. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares definidos neste Código excluem os da mesma natureza definidos em outras leis. Título 2 do crime. Relação de causalidade. Artigo 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Parágrafo 2º. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Artigo 30. Disse o crime. Crime consumado. Inciso 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Inciso 2. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.